Essa daqui também eu vou estar iniciando a gravação agora. Eu vou estar colocando aqui o nosso slide. Deixa eu... Com fone não estava saindo som normal ou não estava saindo som quando eu estava usando o fone? Vamos aceitar aqui. Crescimento secundário também já passou, a gente já viu esse tema, né? E na aula passada, deixa eu só... Bom, na aula passada a gente trabalhou um pouco, né, em cima dos tecidos de revestimento, né, que no caso são tecidos permanentes. Então, esse tema a gente falou, né, que são as estruturas que vão ficar no decorrer da vida adulta dessa planta, né, que a gente já viu o crescimento primário, que no caso seria aquele crescimento inicial da planta. Depois, estudamos um pouco de crescimento secundário, que seria o desenvolvimento lateral e também apical dessa planta, e também da raiz, né, radicular. Estudamos algumas estruturas que aparecem, né, no decorrer dessa vida dessa planta, que ajuda contra a herbivoria, contra alguns tipos de fenômenos que pode acontecer, né? Que no caso seria a incidência solar também, ajudando assim a planta a perder a água. Tem tecidos que ficam na planta, que são tecidos com característica evolutiva, tá, nesse vegetal, e essa característica evolutiva ajuda essa planta com relação também à herbivoria e a outros tipos, né, de contato que essa planta pode ter, que no caso seria choque motor, que seria alguma pancada nela, né, que diminui a área de impacto de qualquer coisa que vinha bater aqui, né? E a gente tinha diferenciação entre a cure e também com relação a espinhas, né? A gente aprendeu a diferenciar as estruturas, vimos com relação às células especializadas, funções de outras células denominadas de estômato, a gente também já falou um pouquinho delas, né? A gente tinha falado no crescimento primário, depois falou no crescimento secundário, e agora a gente falou no tecido permanente, né? Que fica no decorrer da vida da planta, tá? E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre tecido de preenchimento, tá? Bom, o tecido de preenchimento, ele, o próprio nome fala, né? Ele preenche todo o interior da planta e assim ajuda na questão de rigidez, tá? Então, vocês vão ver os principais tecidos de preenchimento. Essa aula vai ser bem tranquila, acredito eu, tá? Com relação à aula anterior, ficou alguma dúvida ou tá tranquilo? Pessoal, se vocês não quiserem liberar o microfone, vocês podem enviar no chat também, tá? O chat aparece aqui para mim. Tá tranquilo, professor. Ok. Então, eu já vou dar continuidade a esse tema, tá? Para a gente conseguir um tempinho para a gente estar fazendo a nossa atividade ainda nessa aula, tá? Mas a aula é bem tranquila, então não tem uma preocupação muito grande com relação a não entender o conteúdo dessa aula, tá? Porque ela é bem simples e a gente já falou anteriormente com relação ao tecido de preenchimento. Vocês vão só relembrar o que é o tecido de preenchimento e também conseguir fazer essa diferenciação e ver os principais tipos que tem em uma planta, tá?
Bom, então o tecido de preenchimento ele não é nada mais, nada menos do que o parênquima, tá? O parênquima, eles são células vivas que a gente encontra no interior, tá? Na região cauliar dessa planta. Na região foliar também a gente pode encontrar. O parênquima ele encontra-se praticamente em toda a planta, tá? Então, desde a raiz até o fruto, né? Que a gente vai ter lá nas angiospermas. Então, o parênquima ele vai ser um conjunto de células que vão ter uma responsabilidade, né, de ter uma função de ah, ajudar e organizar determinados órgãos, tá? Que no caso vai fazer o processo na planta, que vai ajudar ela em determinada função, tá? Como tem diversos tipos de parênquima na planta, então vocês vão ver que na mesma planta podemos encontrar vários tipos de parênquima nessa planta, tá? Sendo que cada um vai funcionar, vai atuar de uma forma, tá? Nessa planta, ajudando ela a fazer o seu ciclo de vida. Então, o parênquima, como eu disse, né, eles são células que são células verdadeiras e, no caso, elas são funcionais, tá? No caso, a gente vai estar falando um pouco sobre parênquima clorofili, clorofiliano, tá? Perdão, tá? Clorofiliano, o próprio nome fala, né? Ele faz referência à clorofila. A clorofila, a gente já falou um pouco, são estruturas, né? São plastos que fornecem essa característica verde na planta. Então, a clorofila e o parênquima clorofiliano, ele tem esse papel, tá? É um parênquima que é cheio de clorofila e ele está presente, né, desde a raiz, apesar que na raiz a gente não vai ter a presença da clorofila, tá? A clorofila a gente vai ter mais na região do caule, na região da folha e também na região do fruto, tá? Então, duas partes que não vai ter esse tipo de parênquima aqui, no caso vai ser a semente. A semente, no início também, quando ela está a gente fala amadurecendo, né? Quando ela está verdinha ali, ela pode ter esse tipo de parênquima, tá? Quando a gente encontra a estrutura verde. Na raiz, é bem pouco quando a gente vê, tá? Geralmente acontece em raízes adventícias, que são raízes flutuantes, né? Que ficam em cima de algumas estruturas, tá? Como no caso de orquídeas, que geralmente ficam em árvore, então elas conseguem ter esse tipo de parênquima, tá? Bom, é, outra coisa que eu queria falar é que o parênquima, tá? Ele vai ter uma origem no sistema meristemático fundamental, ou seja, lá no crescimento primário já aparecem os parênquimas, as células parênquimáticas, e essas células elas vão dar continuidade à vida toda dessa planta, fazendo assim o ciclo de vida, tá? Então, o parênquima clorofiliano, ele vai ser parênquima clorofiliano, ele vai ser encontrado, né? Deixa eu só passar para o próximo slide aqui. Ele vai ser encontrado em diferentes estruturas, né? Principalmente nas folhas e na região do caule. Então, o parênquima clorofiliano, ele vai ser essas estruturas aqui, né? Que no caso vai ser a junção do parênquima juntamente com a clorofila, que vai fornecer à planta, né, a capacidade dela fazer o processo de fotossíntese, utilizando a seiva bruta, né, que vai subir. Essa seiva bruta, ela com o processo de fotossíntese, ela vai fazer a formação de seiva elaborada, que vai ser passada para todas as estruturas da planta, né? E assim fazendo com que a planta ela continue seu ciclo de vida e mantendo a sua função normal, tá? A gente vai ter o aparecimento de uma estrutura que a gente denomina de mesófilo. O mesófilo ele é basicamente essa estrutura aqui, tá? O mesófilo vai ser a função, a junção, né, do parênquima palissádico, que seria essa estrutura, tá, que ajuda no revestimento da folha, tá?
e o parênquima lacunoso, que seria essas estruturas aqui, tá? O parênquima lacunoso, ele tem esse nome, né? Porque ele apresenta um espaçamento entre as células parenquimáticas e com isso consegue fazer a passagem tanto de água, né? Apesar que a gente sabe que a água ela vai passar pelo xilema, e no caso a condução de gases dentro dessa folha, tá? Assim como lá no estômago, né, que ela vai sair pelo estômago, vamos ter a presença dessa lacuna, né, entre essas células que ajudam também. Para denominar esses dois tipos de parênquimas, tá? Essa associação desses dois tipos de parênquima, a gente usa o nome de mesóclide, tá? Para denominar essa estrutura aí. Até aqui, ficou alguma dúvida ou está tranquilo? Tranquilo, pessoal? Ok, vou dar continuidade então. Então, parênquima, a gente já falou o clorofiliano, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o de reserva, tá? Show. Bom, o parênquima de reserva ele vai ser encontrado principalmente, tá, em alguns órgãos fundamentais para essa planta. Então, vai ser órgãos que vai possuir pouca luminosidade, geralmente fica embaixo da terra, tá? Bom, a gente vai ter estruturas que vão ajudar nessa parte de reservas que a gente denomina de plasto, tá? Então, a gente vai ter diversos tipos de plasto em uma planta, tá? Então, nesses plastos a gente pode encontrar reservas de diversos tipos de composto que é necessário para a planta ali. Então, a gente vai ter, né, lá na raiz, onicaule, oscilane tubérculo, que a gente vai aprender um pouco mais para frente o que é um tubérculo, tá? Deixa eu só... Travou aqui. Acho que agora foi. O Caio Diniz conseguiu entrar? Ele tá aí? Porque aqui aparece para mim que ele tá travado. Quem, professor? Caio Diniz Lobo. Já entrou, Caio? Aqui para mim não aparece para admitir ele. Na verdade, eu admiti todos que entrou, né? E aqui travou. Bom, dando continuidade, né, ao que eu estava falando, esses plastos eles vão ser células, né, que a gente vai denominar de leucoplastos. Esse leucoplasto ele pode ter uma coloração ou não, tá? No parênquima clorofiliano, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Bom, no parênquima clorofiliano ele também é um plasto, tá? Só que ele é um plasto que tem clorofila, então ele é um parênquima clorofiliano por isso, porque ele é um plasto, tá? Que a gente denomina de leucoplasto, quando ele não tem coloração nenhuma. Então, leucoplasto não tem coloração nenhuma. Quando ele tem coloração, aí a coloração fica que denomina ele, tá? No caso aqui a gente vai ter o clorofiliano, tá? Então, essas estruturas que não ficam presentes, como eu disse anteriormente, né? Como ele não vai ter o contato com a luminosidade, não vai adquirir uma coloração, né? Que no caso seria a clorofila ali para fazer o processo de fotossíntese. Mas a gente vai ter, né, amiloplasto, que vai ser responsável pela reserva de amido. Esse amiloplasto, eles são células que ajudam a reter amido, tá? Um exemplo muito grande disso, no caso, seria a batata, que a gente se alimenta, né? A batata ela é rica em amido também. A gente tem um milho que a gente consegue fazer extração tanto da farinha quanto do amido, né? A gente vai ter também a mandioca, né? Que a gente consegue também fazer essa
a utilização desses amidos também que a gente come, né? Que a gente faz a farinha e o polvilho. A gente vai ter outro plástico que a gente denomina de oleoplasto, que no caso vai ser de reserva de óleo. Eu coloquei aqui algumas informações, né? No caso, algumas fotos. Ok. Aqui nessa foto aqui, a gente vai ter uma mamona, tá? A mamona, ela é bem comum da gente encontrar ela no ambiente, tá? A gente até denomina ela como sendo uma praga, né? Uma praguinha ali, que qualquer lugar que ela tá, a partir do momento que ela consegue liberar a sua semente, ela se alastra rapidamente no ambiente, tá? E essa semente da mamona, ela é rica em óleo, tá? Assim como a semente do girassol e algumas outras sementes que a gente já utiliza, né? A da soja também, a gente consegue fazer a extração do óleo para o consumo, tá? A da mamona, a gente não utiliza ela para a área alimentícia, né? Porém, a gente utiliza alguns produtos de cosméticos devido ao seu composto químico, tá? Esse óleo não seria viável para o consumo. Então, ela é utilizada apenas em alguns produtos de estéticas faciais, tá? Bom, e a gente vai ter também proteoplastos, que são tecidos que vão ajudar na reserva de proteínas, tá? Essa proteína, geralmente, ela é produzida na própria planta, tá? E essa produção ocorre lá no ciclo celular, quando a gente, eu não lembro se vocês sabem como que ocorre o ciclo de proteína, porém, o ciclo de proteína está relacionado com material genético, e ali, naquela maquinaria celular, a gente tem a produção de diversos tipos de proteínas que vai ser utilizado, né, no decorrer da vida dessa planta. Bom, a gente vai ter também parênquima com função de reserva, né? A gente já falou de reserva aqui, porém essas reservas vão incluir com relação à água, e aqui a gente vai ver parênquima aquífero. Esse parênquima, ele aparece em algumas estruturas de planta, tá? Que estão passando, que estão localizadas em algum local muito quente, tá? Então, processos evolutivos ocorrem dentro da espécie ah, por milhões de anos, tá? Então, vai aparecendo estruturas que a gente vê que ali faz com que aquela determinada espécie tenha uma adaptação muito boa àquele determinado ambiente. Por isso que a gente, se a gente for no deserto, tá? Num local onde a gente pode considerar como sendo extremo para nós humanos, né? Que lá no deserto, quando está de dia, atinge uma temperatura muito alta, até próximo aos 40 graus, e à noite ela diminui drasticamente também, fazendo assim ter um choque térmico, né? Na mesma hora que está quente, já é um frio extremo, a gente tem um aparecimento de diversas espécies de planta lá naquele ambiente. Como que elas conseguem, né? Então, o parênquima aquífero ele tem geralmente essa função. Como a gente falou do tecido celular vegetal, a gente falou que as células elas têm vacúolo, né? Então, os vacúolos têm a função de fazer essa reserva de água. Então, temos aqui algumas fotos, né, que eu busquei. E isso, pessoal, é bom a gente trazer para o nosso estado, tá? No nosso estado, a gente tem um bioma que é único no mundo, que no caso é considerado como sendo um hotspot, tá?
Essa palavra hotspot, ela quer dizer ponto quente, que é um ponto onde a diversidade é grande e que está acontecendo uma grande degradação ambiental, né? Que a gente vê que o cerrado ele está sendo degradado cada dia mais. A gente teve até um probleminha grande aqui no estado, né? Com um desmatamento de forma, como que eu posso falar? Que não foi controlado, um desmatamento que ocorreu. Eu esqueci, foi o local. Você lembra, Leila? Não, professor, não lembro. Então, Desculpa. eu lembro que. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Eu lembro que passou no jornal, que foi no próximo a um local de quilombos ali, aqui no estado mesmo, tá? Teve um desmatamento muito grande, o estado já até preencheu o laudo de multa, tá, para esse pessoal. E foi um desmatamento muito grande na área de Cerrado nosso, tá? Então já é uma perca de diversidade de milhões de anos ali. Então, o parênquima, ele geralmente está, parênquima aquífero, ele está em plantas que estão sob esse estresse, né, um clima muito quente. Temos aqui, né, um cacto gigante. Esses cactos gigantes geralmente são denominados como sendo plantas berçárias, né, porque elas têm essa grande quantidade de água, né, nos seus vacúolos. Então, elas conseguem, além de fornecer água para si, ela fornece água para todas as plantas ao redor, tá? Porque ela consegue os seus tecidos, né? Seus tecidos parenquimáticos, eles conseguem fazer uma grande reserva de água, tá? Tem algumas espécies de cacto que a gente consegue fazer essa extração caso a gente esteja, né, em um local semiárido ou totalmente árido, tá? E esteja ali com sede, a gente consegue fazer o corte nessa estrutura e assim ter acesso àquela água de reserva dessa planta, tá? No caso aqui, a gente também vai ter na Mata Atlântica também. Aqui no caso eu trouxe uma curiosidade que seria o cipó. Esqueci, acho que é cipó d'água, tá? Se não me engano, o nome dele é cipó d'água mesmo. Esse cipó, ele é um cipó que encontra em uma determinada planta e a gente consegue fazer essa remoção, tá? Somente cortando essa estrutura, a gente consegue fazer a utilização dessa água que está tanto no xilema quanto no floema também no parênquima aquífero, né? Que no caso seria os parênquimas de reserva de água dessa planta, tá? Ficou alguma dúvida com relação ao parênquima aquífero ou está tranquilo? Tá tranquilo, professor. Ok. Então, vou dar continuidade, tá? Qualquer dúvida vocês podem pedir para parar que eu paro, tá? Opa, volta. Só ver aqui, tranquilo. Ok. Então, o último parênquima que a gente vai estar falando vai ser o parênquima aerífero, que no caso seria um parênquima que fornece à planta, tá? Um acúmulo de ar dentro dela, tá? Nessa planta a gente vai estar falando um pouco sobre plantas aquáticas. No caso aqui, eu vou estar falando da Vitória régia. A Vitória régia é uma planta aquática que pode atingir mais de 2 metros, tá? Dependendo do local que ela está inserida e também da sua idade. O parênquima, como a gente falou, são células vivas, né? Que tem toda uma função dentro dessa planta. E o parênquima também ele vai fornecer, né? O preenchimento interno dessa estrutura, tá? Aqui a gente tem um corte do caule, tá? Dessa planta para a gente ver como que é o interior dela. Então, se eu pegar uma planta, né, uma Vitória régia lá dentro da água, a gente vai ver que ela sempre fica submersa, tá? A parte de cima, que é a parte onde faz o processo de fotossíntese para ela, tá? Ele sempre vai ficar do lado de fora dessa água. Então, a gente se pergunta, por que que ela não vai para baixo, né? Então, é justamente por causa desse parênquima, tá? Que ajuda com que o ar circule dentro dessa planta e fazendo assim com que ela fique em cima da água, tá?
Bom, aqui temos como que fica esse parênquima no caule, tá? Ele é todo furadinho assim, todo com espaço, né? Umas lacunas onde o ar consegue entrar e fazer todo o processo de locomoção lá dentro, né? E assim fornece a essa estrutura também uma certa flexibilidade para ela fazer o processo de levitação, né? Como na água a gente sabe que o peso vai ser diferente do que na terra, né? Então essa estrutura ela tende a subir conforme a entrada do ar, então ela vai ficar ali flutuando ali. Nessa imagem aqui à sua direita, tá? Que é uma figura de microscopia óptica que a gente faz uma lâmina, tá? Faz o corte bem pequenininho da estrutura e a gente consegue visualizar essa estrutura aqui, tá? A gente consegue ver essas estruturas aqui, que no caso seriam o parênquima aerífero, tá? Esse parênquima aerífero vai ser aonde a gente vai conseguir encontrar os bolsões de ar ali nessas estruturas, tá? Somente a nível de curiosidade mesmo, a gente vai ter as células parenquimáticas de revestimento e ali o parênquima aerífero fazendo esse revestimento do ar ali dentro dessa estrutura, tá? Bom, e por final, né, a gente vai estar fazendo a nossa atividade, que ela está bem simples. Eu gostaria de saber se todos estão entregando as atividades em dia. Eu estava, né, fazendo a correção das atividades. Tem algumas para corrigir de vocês, tá? Então, não se preocupe, eu vou estar finalizando ainda essa semana. E a relação já está com a coordenação com relação às atividades feitas, tá? Eu peço quem não tiver feito nenhuma ou tiver feito uma ou duas, faça o restante, tá? Que é muito importante para nós fecharmos essa nota, levando em consideração que a gente ainda não sabe como que vai ocorrer esse fechamento, tá? Professor, Pode falar. teria como o senhor fazer tipo um levantamento, uma listinha, alguma coisa para ver, por exemplo, quantas tarefas o senhor passou e quantas cada um entregou, se for possível, Certo. porque ajuda, porque muitas vezes a gente acha que entregou para o senhor, só que aí dá algum problema no Classroom ou no e-mail, porque a professora de sociologia mesmo, a Damiana, ela não estava recebendo nossas atividades no Sim, Classroom. pode acontecer. Então, com relação a isso, tá? Eu ainda não posso passar para vocês o levantamento, porque foi passado 13 atividades, só que eu consegui corrigir poucas, tá? De vocês. Então, eu corrigi até a 8ª atividade de vocês, tá? Então, ainda tem algumas para ser corrigido. Essa semana, provavelmente, eu consigo estar finalizando essa correção para a gente agilizar com relação a isso também, né? Que também tem um processo de fechamento de nota aí, que a gente ainda está em estudo, né, para ver como que vai ser feito esse fechamento de uma forma que não prejudique ninguém, né? Que a gente sabe que esse problema que a gente está vivendo atualmente não é uma variável que está sob o controle de vocês e nem sobre nós, né? E nem sobre o governo do estado. Então, foi algo que apareceu que a gente não teve controle, né? A gente não tem como saber se aconteceu ou não, mas aconteceu. Então, a gente vai estar trabalhando para tentar fazer da melhor forma e mais justa, tá? O fechamento dessa nota para não prejudicar ninguém. Porém, eu percebo que muitas pessoas não estão entrando e fazendo essas atividades, tá? Então, isso daí já é um problema, porque se tem algumas pessoas entregando na data certa, né? E as outras não estão entregando, tem que ter uma justificativa muito boa para fornecer, né? Por que não estava fazendo, levando em consideração que esse período não é um período de férias, né? Escolar ainda. A gente ainda vai entrar no período de férias escolar, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou estar finalizando a nossa aula aqui, tá? Pelo Zoom, tá? E voltamos lá para o WhatsApp. Lá eu envio a atividade para vocês e já faço a postagem, tá? A postagem provavelmente eu vou conseguir fazer somente na hora do intervalo, ou se não, lá para o meio-dia, tá? Que eu já vejo aqui que é 8h07, essa aula vai até 8h10. Então dá tempo de eu voltar lá para o WhatsApp para enviar a atividade para vocês, tá?
Qualquer Ok, dúvida que professor. vocês tiver, não se preocupe, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu vou estar disponível para tirar essas dúvidas que surgir, tá? É muito importante que a gente esteja sempre em contato, porque ainda tem o Enem, né? Tem a preocupação do Enem, que não é apenas a preocupação do ano corrido, né? Tem a preocupação do vestibular também, de algumas instituições que vão ter normalmente, né? Então, qualquer dúvida que você tiver com relação ao conteúdo que você estiver estudando, pode entrar em contato comigo, tá? Então, vou estar finalizando aqui. O vídeo eu posto junto com a atividade meio-dia lá no nosso ambiente virtual, tá? No Google Classroom. Então é isso, pessoal. Um ótimo dia, tá? E boa Ok, semana de estudo professor. para todos vocês. Tenha um bom dia. Obrigada. Obrigado, Will. Tchau, bom dia. Tchau, Leila. Bom dia, bom trabalho, tá? Tchau. Obrigada para você também. Obrigado.